Olá, licitante, tudo bem? Hoje, então, falaremos sobre o segundo dia do Fórum Virtual de Licitações, que foram as oficinas fechadas do período da tarde, uma melhor que a outra. Começa agora mais um boletim diário. Iniciamos então o período da tarde justamente com o tema que encerramos o período da manhã. Doutora Michele Stoffel falou então sobre o compliance nas licitações, quando ele deve ser observado e a importância dele tanto para os licitantes quanto para os gestores públicos. E claro, explicou se ele realmente já é uma realidade no mundo das licitações. Fique agora com os melhores momentos. O público aqui tem que ter o artigo 37 assim, meio mapeado, meio na cabeça, né? São aqueles princípios gerais, LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E a iniciativa privada não pode deixar isso de lado também, tem que refletir, peraí, será que isso serve para mim? Serve, olha, a OCDE está dizendo que as principais questões em relação ao ano de 2018 para a economia foi a realização de gastos ineficientes. A ética é o valor moral de cada indivíduo, né? E o compliance é a conformidade. Eu dou um check. Então, eu, organização privada, estou de acordo com a legislação que regulamenta o meu negócio? Estou. Fechou, eu estou em compliance, né? Hoje, a gente fala muito de governança também corporativa, então a gente tem que ir um pouquinho além disso, né? A gente tem que ter mecanismos de transparência, a gente vai ver governança aqui embaixo, de igualdade no tratamento com todas as partes, né? Sejam meus clientes, sejam meus órgãos de administração. Precisa haver um diálogo com a iniciativa privada, às vezes até mesmo antes da fase externa da licitação, tá? Antes da publicação do edital, com todos os cuidados necessários, né? Eventualmente fazendo ata de reunião, com a presença de mais de um servidor e mais de um representante da empresa, tudo isso para que possamos manter a integridade, ter a certeza de que não vai haver entrega de informação privilegiada para um solicitante, né? Então, mas é importante esse diálogo já na fase do planejamento. Com certeza a doutora Michele tirou a dúvida de muita gente com relação ao tema compliance. E na sequência, então, tivemos Richard Bottecchia, falando um pouco, então, sobre a documentação nas licitações. Por muitas vezes a gente acaba perdendo a licitação justamente por esse tema, não é mesmo? Mas o Richard trouxe de forma muito simples o que devemos observar e sempre ter atenção nas documentações. Fique agora com os melhores momentos. Constitutivo, ou seja, o contrato social ou o estatuto em vigor, também devidamente inscrito na junta comercial, ok? Se caso tiver alterações contratuais, é importante apresentar a última alteração consolidada, ou seja, a consolidação de todas as alterações contratuais. Nesses atestados, eles devem ter o quê? Discriminando todas as características do serviço ou dos produtos, ter as quantidades, ter o tempo de execução dos serviços e a empresa precisa validar a qualidade deles, ou seja, ela precisa dizer que foi prestada o serviço de forma idônea, que a entrega dos produtos atenderam todas as necessidades, tanto da empresa quanto do órgão. Isso aí. Então, no futuro, se você precisar fazer uma consulta de algum documento, de alguma informação, você vai ter tudo centralizado numa única pasta, que é a pasta daquela específica licitação.
Tenho certeza que agora os listantes pensarão com muito mais carinho a respeito da documentação. E na sequência, na terceira oficina do dia, tivemos então o Dr. Leandro Matsumoto falando um pouco mais sobre a 13979, as principais mudanças que ocorreram no mercado e o que podemos esperar agora que o período de pandemia está se encerrando. Veja agora os melhores momentos. Ocorre que é o seguinte, a Lei 14.035 ela veio para ajustar, para adaptar essa nova regra. Né? O que ela trouxe aqui? Ela fala o seguinte, olha, eu tenho que colocar isso tudo, eu tenho que, após a minha publicação, após a minha colocação, eu tenho que tornar tudo isso público no prazo de 5 dias úteis. Né? Então a legislação ela diminuiu, né? Ela trouxe uma roupagem, colocou aqui uma situação, né? Onde trouxe ela de perto e deixou ela, né? Com prazo de 5 dias úteis. O que vai ter? Como é que vai ser essa garantia de condição de uso? O fornecedor vai lá e atesta que está em condição de uso. O meu carro pode ter condição de uso, mas para mim é condição de uso. Não significa que ele está em condição de uso para valer, né? Então, para mim, ele está em perfeita condição de uso. Como é que eu posso trabalhar isso, por exemplo, para os serviços públicos, né? Como é que eu posso trabalhar isso, por exemplo, para um bem ou para um serviço que foi adquirido aqui? Inclusive, eu fico pensando aqui, como é que poderia ser feito um serviço de engenharia usado? Então, assim, eu fico pensando como é que eu ia valorar um serviço de engenharia usado. A única preocupação que eu tenho é o seguinte, você enquanto pregoeiro, você enquanto quem formula o termo de referência, não pode relaxar. Eu não tenho a menor dúvida, se pregoeiro fosse, tá certo? Utilizaria sempre da forma mais ampliada possível, da forma mais robusta possível. Né? Um termo de referência bem feito é cabeça tranquila lá para frente, é ausência de preocupação. Por quê? Por mais que a lei ampare, a mesma lei que te ampara hoje a simplificar o termo de referência é a lei que vai faltar subsídio para você se defender depois. Realmente a oficina do professor Leandro foi de muito conhecimento e ainda tivemos um felizardo que pôde levar então uma obra do Leandro Matsumoto, justamente onde ele fala sobre a 13979 para casa. E para finalizar então o segundo dia do Fórum Virtual de Licitações, tivemos então Carlos Souza falando sobre a chegada do 10024/2019 e também as mudanças no pregão eletrônico. Fique com os melhores momentos. Nessa segunda fase, aí sim, você tem que ter o momento que você começa a dar os lances e sentir os seus concorrentes. Nesse movimento que você percebe quem está com mais apetite, quem está só dando pequenos lances de centavos entre um e outro, quem é aquele que é uma grande empresa, né? uma empresa que não está no simples, e aí ela tem que dar com 5%, um pouco mais de 5%. Bom, aí eu me classifiquei entre esses para ir para a terceira fase. Na terceira fase, você tem 5 minutos para dar um lance fechado, aquele lance o mais baixo que você tiver. Aqui tem um detalhe. Quando você terminou a segunda fase desse tempo aleatório de 10 minutos, em primeiro lugar, vamos supor, você está lá em primeiro lugar. Você terminou em primeiro lugar e você é chamado para a terceira fase. Você está em primeiro, você é chamado para a terceira fase. Se você não der um lance, você corre o risco de ser desclassificado. Prepara a sua estratégia antes, pensa muito bem nela, seja fiel ao que você planejou, programa o sistema. Se você tiver um sistema de lances automáticos, programa ele logo no início e seja muito organizado. Tenha todas as planilhas à sua mão na hora e concentração na hora, que você vai ser bem sucedido, tenho certeza disso. Realmente o mercado mudou muito desde a chegada da 10024, não é mesmo? E este então foi o resumo do período da tarde do segundo dia do Fórum Virtual de Licitações. E não perca então o boletim diário de amanhã. Falaremos sobre o terceiro dia do Fórum Virtual de Licitações. Você vai ficar
encantado com as oficinas que tivemos no período da tarde. Até amanhã!